Você sente que está em piloto automático? Este vídeo é para você. Mudar é difícil, não porque seja impossível, mas porque exige coragem para largar o que é fácil, romper com o costume e agir de um jeito que você ainda não domina. O mais desafiador é fazer tudo isso sem nenhuma garantia, sem saber se vai conseguir sustentar, se vai suportar a pressão ou se vai fracassar de novo. É por isso que neste vídeo vou te mostrar como as leis da física quântica e a sua própria mente já trabalham juntas para criar a sua realidade. Elas podem reorganizar sua vida desde o início, porque quando você muda a sua energia, tudo ao seu redor começa a entrar no lugar. Se tornar sua melhor versão deixa de ser uma ideia distante e vira uma consequência natural. A mudança deixa de dar medo e passa a ser o motor dos seus melhores resultados. Cada uma dessas estratégias que vou te apresentar hoje já tem poder sozinha, mas juntas elas formam um plano de ação claro, direto e eficaz para quem está pronto para mudar de verdade. Não assista só por assistir. Sinta, reflita e escolha hoje se comprometer com a sua evolução. Escreva nos comentários: hoje eu escolho evoluir. Eu sou o criador da minha realidade. Porque quando sua mente acorda, ela nunca mais aceita uma vida pela metade. Agora, vamos direto para a primeira estratégia. Julgamento, a frequência que determina o seu futuro. Imagine sua mente como um campo eletromagnético. Cada pensamento que você tem envia um sinal elétrico para o universo, e cada emoção que você sente atrai magneticamente a sua realidade. Você está enviando sinais o tempo todo, mesmo sem perceber. Você emite a frequência da carência, do julgamento, da insegurança. Cada julgamento, consciente ou não, distorce ou clareia a sua frequência, mudando o que o universo vai te devolver. Pense em um dia comum. Você acorda atrasado, pega trânsito, seu chefe manda uma mensagem seca e chegando em casa, sua parceira diz que você esqueceu de lavar a louça. Nenhum desses fatos por si só é positivo ou negativo. O que transforma tudo para melhor ou para pior é o filtro entre o fato e a sua resposta. Esse filtro é a sua energia. Se o chefe faz uma crítica, você pode pensar: ele me detesta, está me perseguindo e se envenenar com raiva. Ou pode pensar: talvez ele esteja certo nisso. Vou ajustar e transformar o incômodo em direção. Sua parceira aponta algo que você esqueceu e você pode explodir, ela só sabe reclamar. Ou pode respirar e pensar: talvez ela esteja sobrecarregada. Talvez eu possa melhorar. É o mesmo acontecimento, mas o campo eletromagnético que você cria depois dele é completamente diferente. Não são os fatos que causam sofrimento, é a lente emocional que você coloca sobre eles. E quando essa lente está manchada por mágoas antigas, orgulho ferido ou medos mal resolvidos, você começa a ver problema onde não tem, ameaça onde há afeto, crítica onde havia cuidado. Agora pense: quantas vezes seu dia foi destruído por algo que, olhando agora, não era tão grave assim? Quantas conversas viraram brigas por causa de interpretações precipitadas? Ou quantas relações se desgastaram por conclusões erradas e impulsos desnecessários? É como confundir uma nuvem com uma tempestade, como ver fumaça e já gritar incêndio, quando bastava abrir a janela. Julgar mal é reagir antes de entender, é responder sem refletir, e o preço é alto. Você perde tempo, energia, confiança, paz e às vezes perde até pessoas que estavam do seu lado. Por isso, aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Pense em 3 momentos recentes em que você se desestabilizou.
Qual foi o pensamento automático que surgiu? O que você pensou na hora? Agora se pergunte com sinceridade: essa reação foi justa ou foi fruto da minha pressa, da minha dor ou do meu ego machucado? Como eu sempre digo, o pensamento é a linguagem do cérebro e o sentimento é a linguagem do corpo. Quando você pensa algo e sente a emoção correspondente, você cria um estado de ser, uma frequência à qual o universo responde. Se algo externo te aflige, o problema está na sua interpretação. E essa interpretação você pode mudar a qualquer momento. Isso não são frases bonitas, são ferramentas. Treinar o julgamento é como trocar uma lente trincada por uma lente clara. O mundo continua o mesmo, mas você deixa de reagir como um refém das emoções e começa a responder como alguém que escolhe a própria direção. Você passa a pensar 2 vezes antes de explodir, respira antes de supor, observa antes de concluir. E com o tempo, essa pequena pausa entre o fato e sua reação vira a ponte entre o caos e a paz. No fundo, o barulho que te confunde lá fora é só o eco da desordem que você ainda não limpou por dentro. Você não precisa de controle absoluto sobre o mundo. Só precisa parar de se trair com julgamentos automáticos e distorcidos. Toda vez que você interpreta errado, você responde errado. E cada resposta errada te afasta da vida que você merece construir. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você limpa seus julgamentos, mais você ganha calma, clareza e presença. Você começa a agir com mais consciência, a dizer menos do que fere e a ver mais do que realmente importa. Esse é o verdadeiro poder, não reagir por impulso, mas responder com sabedoria. E tudo começa com uma atitude simples: parar, respirar e escolher um novo pensamento. Comente aqui: eu escolho julgar com sabedoria. Essa frase é mais do que um comentário. É um lembrete diário de que você pode abandonar a confusão interna e viver com mais lucidez, maturidade e liberdade emocional. Cada palavra sua cria o seu campo quântico. Imagine-se na frente de um espelho, mas não um espelho qualquer. Um espelho que reflete não só sua imagem, mas também seus pensamentos. Um reflexo vivo das frases que você repete em silêncio. Cada crítica vira uma marca. Cada dúvida vira um traço no seu rosto. Cada julgamento interno se transforma na expressão que você carrega todos os dias. O que você veria? Talvez uma imagem cansada de ouvir: eu sempre erro, eu não sou suficiente ou não vai dar certo. A verdade é simples e brutal. Aquilo que você repete mentalmente se transforma na estrada que você percorre. Cada pensamento é uma semente. E quando você repete as mesmas palavras por tempo suficiente, elas criam raízes e definem seus limites. Moldam sua coragem e silenciosamente desenham o que você acredita que merece. Se você se chama de incapaz, não se arrisca. Se acredita que vai falhar, nem tenta. Se ataca por dentro, começa a viver como se fosse alguém que merece ser punido o tempo todo. E o mais perigoso, isso acontece em piloto automático. Você nem percebe quantas vezes só hoje você já se diminuiu por dentro. Quantas vezes se ofendeu mentalmente por falhas simples, como esquecer algo, errar um detalhe, sentir medo. Essas frases, por menores que pareçam, são como gotas caindo sobre pedra. Elas vão moldando seu interior até que não sobre espaço para a confiança florescer. A neurociência nos mostra que cada pensamento reforça uma conexão neural, criando um padrão de ser. Mudar seu discurso interno não é se iludir, é começar a reescrever o seu cérebro. É reconhecer que a sua voz interna tem mais poder do que qualquer crítica externa.
É parar de se envenenar com palavras que não merecem viver dentro de você. Troque o não consigo por ainda estou aprendendo. Substitua o não sou capaz por estou crescendo. Troque a sentença por um processo e a culpa por um plano. Diga a si mesmo com firmeza: eu não sou o erro, eu sou a construção. Essa não é uma filosofia de autoajuda rasa, é um fundamento estrutural. Porque quem muda a forma como se trata, muda a forma como enfrenta o mundo. Organizar sua vida começa na linguagem que você cultiva. É preciso fazer uma faxina e limpar o terreno emocional das frases que se acumularam em silêncio, como entulhos por traumas, críticas antigas e vozes que não eram suas. Essas palavras viraram tijolos que te aprisionam. Está na hora de removê-los. Limpe, solte e se recuse a se tratar como um inimigo. Comece a se falar como quem está construindo e não como quem está se destruindo. Porque antes de uma nova vida surgir por fora, é preciso um novo tom de voz por dentro. E esse tom muda tudo: seu despertar, sua coragem, sua postura e sua identidade. Comente aqui: eu escolho mudar meu discurso. Porque essa escolha muda o seu presente, seu caminho e principalmente como você começa a se enxergar. Se você não lidera a sua vida, a desordem lidera no seu lugar. Você já percebeu como a bagunça virou o novo normal? A vida sem direção, os hábitos autodestrutivos, tudo isso virou comum demais. Tão comum que quase ninguém questiona mais. A gente vê o cansaço sendo tratado como virtude, os vícios como lazer, o egoísmo como autocuidado. Tudo é normalizado, mas o que é comum não é o que te faz bem. Organizar a vida não é coisa de gente neurótica. É um compromisso com o seu bem-estar. É um sinal de que você parou de se tratar como alguém descartável. O campo quântico não distingue o que você realmente quer do que você está manifestando na sua vida. Ele só responde à sua frequência. Se você vive na bagunça, a bagunça se torna o seu destino. Imagine sua vida como um jardim. Se você não cuida, não planta, não poda, o mato cresce sozinho e cresce rápido. Agora veja isso no seu dia a dia. Você diz que não tem tempo para cuidar da saúde, mas passa 3 horas por dia no celular, deixa de se exercitar, come qualquer coisa, dorme mal e depois se pergunta por que vive cansado e sem ânimo. Você diz que está sobrecarregado, mas sua casa está um caos. Pia cheia, quarto desorganizado, coisas espalhadas. Como ter clareza mental num ambiente que te suga? Você evita olhar para o extrato do banco, paga o mínimo do cartão, faz compras por impulso e depois se sente frustrado, sem entender por que o dinheiro não rende. Você reclama que as pessoas se afastam, mas quando foi a última vez que teve uma conversa sincera, sem ironia, sem distração, sem estar olhando para o celular? Tudo isso são ervas daninhas, e se você não arrancar, elas tomam conta. Quando você não assume a responsabilidade, outras forças assumem. O desânimo, a impulsividade, a preguiça, os vícios, o piloto automático. E aí um dia, você acorda e sente que não está mais vivendo, está apenas reagindo. Assumir a responsabilidade é o contrário disso. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É arrumar sua cama num dia, preparar sua comida quando tudo o que queria era pedir um delivery, encarar a fatura do cartão sem drama, pedir desculpas sem orgulho e parar de esperar que alguém te salve. Organizar a sua vida não é só sobre agenda, tarefas ou listas. É sobre reconstruir o que você vem deixando de lado, sua dignidade, seu foco, sua paz. Você só vive o presente quando deixa de ser refém do caos. Comente aqui embaixo: eu escolho assumir a responsabilidade.
Porque é nesse exato momento que você deixa de regar o caos e começa a cultivar a sua própria força. Use a força que já existe dentro de você. Você já se deu conta de quantas vezes tentou buscar fora aquilo que sempre teve dentro? Nos momentos difíceis, a reação é quase automática. Procurar ajuda, distração ou salvação em algum lugar externo. Você se apoia em alguém, se afoga em estímulos, espera que o mundo te estenda a mão. Mas a verdade mais poderosa e mais ignorada é esta: tudo o que você precisa para se reerguer já existe dentro de você. A mente humana é como um iceberg. A parte visível, o que você fala, sente e mostra, é só a superfície. Debaixo dela estão seus padrões, crenças, impulsos, vícios e forças silenciosas. É de lá que vêm suas escolhas. É de lá que brota a força que te sustenta ou o caos que te afunda. Você pode até aparentar paz por fora, mas se por dentro tudo está em ruínas, mais cedo ou mais tarde tudo desaba. O contrário também vale. Mesmo que tudo esteja ruindo ao redor, quem tem estrutura interna permanece de pé. Organizar a vida começa exatamente aí, não na agenda, mas na mente. O maior campo de batalha não está nos boletos, nas cobranças ou no chefe difícil. Está no que você pensa quando falha, no que acredita quando é criticado, no que diz a si mesmo quando quer desistir. Pense em situações reais. Você falha em algo importante. A voz interna diz: eu sou um fracasso. Mas e se você dissesse: eu errei, mas ainda posso aprender? Essa frase muda sua energia, sua próxima atitude e talvez seu destino. Você está ansioso antes de uma decisão? A sua mente grita: vai dar tudo errado. Mas e se você respondesse: eu vou dar o meu melhor e o que vier eu vou lhe dar? Essa resposta não vem do impulso, vem da força que você treinou. Essa é a força invisível que os grandes mestres cultivavam. Não é gritar mais alto, mas silenciar o caos por dentro. É manter o comando da própria mente, mesmo quando o mundo está fora de controle. Como eu costumo dizer, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esse é o ponto de virada. Você não precisa controlar tudo, mas precisa treinar sua mente para não ser mais controlado por tudo. Libere o que já não faz mais sentido para você. Muita gente desaba não porque a vida é pesada demais, mas porque continua escolhendo carregar o que já devia ter deixado pelo caminho. Como eu sempre digo, o peso que te derruba não é a carga, mas a maneira como você a carrega. Essa frase não fala só de força, mas de escolha. A verdade é que muita gente desmorona não pelo peso que a vida impõe, mas pelos pesos que insiste em continuar carregando. E o pior é que esses pesos nem sempre parecem pesados. Às vezes são só hábitos que viraram normalidade. Um emprego que você odeia, mas mantém por medo do novo. Uma amizade que só traz fofoca, reclamação e energia negativa, mas que você não corta porque tem história. Um relacionamento morno, sustentado por frases como: é melhor do que estar sozinho. E ainda há os hábitos silenciosos, quase invisíveis. Rolar o feed por horas, dormir tarde, comprar por impulso, se entorpecer de distrações. Tudo isso parece pequeno, mas somado te mantém exatamente onde você está. Imagine isso como um balão de ar quente tentando decolar. Você pode aumentar o fogo o quanto quiser. Enquanto os sacos de areia estiverem presos, ele não sai do chão. Esses sacos são as desculpas, as zonas de conforto, as autossabotagens disfarçadas de rotina. A pergunta não é o que está te impedindo de subir, mas o que você ainda tolera carregar, mesmo sabendo que te afunda. Talvez você diga:
É complicado, não é tão fácil. Estou esperando o momento certo. Mas esse momento certo nunca chega porque não é sobre o tempo, é sobre coragem, é sobre decisão. A física quântica nos ensina que para algo novo entrar na sua vida, você precisa liberar espaço para isso. O seu campo energético só pode atrair o que está na mesma frequência. Se você está apegado a um emprego ruim, a uma amizade tóxica, você está enviando a frequência de tolerância à negatividade, e o universo vai te devolver mais disso. Cortar o que te faz mal não é frieza, é maturidade emocional. É quando você para de negociar com o que te enfraquece e começa a escolher o que te eleva. Cada escolha de soltar um peso é um ato de liberdade, e cada vez que você se liberta, você sobe mais leve, mais lúcido, mais inteiro. Hoje dê um grito de autonomia. Repita em voz alta: eu escolho soltar o que me prende. E não diga isso da boca para fora. Diga como quem acabou de cortar uma corrente. Porque a vida não exige que você carregue tudo, só o que te faz chegar mais longe. Haja onde sua ação faz a diferença. Por que será que, mesmo exausto, você continua se sentindo improdutivo? Você termina o dia com a cabeça cheia, o corpo cansado, mas com a sensação de que nada realmente avançou. Isso acontece porque a maior parte do seu esforço está indo para o lugar errado. Você gasta energia tentando controlar o incontrolável e esquece do que realmente depende de você. Ou, como eu digo, nós desperdiçamos nossa energia em coisas que não dependem de nós e mal temos consciência das que dependem. Essa frase é mais do que uma crítica, é um convite à clareza. A maioria de nós vive cansada, estressada, sobrecarregada. Mas se você parar para observar, grande parte desse desgaste vem de lutar contra coisas que estão fora do nosso controle. Você se preocupa com a opinião dos outros, com o futuro que ainda não chegou, com o que o outro fez ou deixou de fazer, mas esquece de focar na única coisa que pode realmente transformar tudo. O que você escolhe fazer agora? A física quântica é um convite direto à ação. Não qualquer ação, mas ação consciente, organizada, deliberada. Pense no exemplo de um cozinheiro em um restaurante movimentado. Ele não controla quantas mesas vão encher, nem o humor dos clientes ou a bagunça na cozinha, mas ele controla a sua estação, prepara os ingredientes, deixa tudo limpo e à mão. Enquanto alguns estão surtando com o caos, ele permanece inteiro no que depende dele. E você? Está focando no que realmente pode fazer ou está paralisado esperando que o mundo fique mais fácil para só então começar? A verdade é, a ordem começa no exato momento em que você para de adiar e começa a agir com intenção. Organizar a vida não é só fazer listas, é assumir o comando. É gerenciar seu tempo, definir prioridades e estabelecer rotinas simples. E o mais importante, cumprir o que você mesmo prometeu para si. Enquanto você lamenta o que não pode mudar, está deixando de transformar tudo o que pode. A autodisciplina é a ponte entre a intenção e o resultado. E cada pequena ação organizada, como levantar na hora certa, comer com atenção, terminar uma tarefa, dizer não ao que te desvia, é um tijolo que constrói uma vida mais forte por dentro e mais leve por fora. Quando você começa a agir com foco, algo muda por dentro. A mente acalma, a ansiedade diminui, o sentimento de impotência se dissolve. Você para de se sentir vítima e começa a se sentir autor. Você não precisa esperar motivação, precisa de um primeiro passo, e depois outro, e mais outro. A vida responde com clareza quando você responde com ação. O caminho do progresso é feito de altos e baixos.
Uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que você pode aprender é essa: o progresso é cheio de curvas, pausas e recomeços. Você vai se perder no caminho, vai cair em velhos hábitos, vai duvidar de si. Mas isso não significa que fracassou. Significa apenas que está vivendo. Mesmo com toda a disciplina do mundo, vai ter dias em que você não vai levantar na hora, não vai cumprir o que planejou, não vai ter força para resistir ao caos. Dias em que o peso vai parecer maior do que você. Está tudo bem. Esses dias não te definem. A diferença entre quem afunda e quem avança está na forma como reage quando tudo sai do controle. É aí que a sua verdadeira força se torna um guia. A ciência nos lembra que uma pedra não perde a sua essência por estar no chão. Assim também é você. Mesmo nos seus piores dias, continua carregando a força de recomeçar. A verdadeira ordem não aparece quando tudo flui. Ela surge no tropeço, no instante em que você escolhe permanecer firme mesmo cambaleando. Errar não é o problema. O problema é usar o erro como desculpa para desistir. A força não está em ser impecável, mas sim em ser resiliente, como uma árvore que dança com o vento sem se partir, porque entende que ceder também é um ato de resistência. Você não precisa provar perfeição, precisa apenas provar que não vai se abandonar. A vida vai bagunçar seus planos, vai testar sua estrutura, vai tirar seu chão. E se sua força depende de tudo estar no lugar, ela não é força, é ilusão. Então recomece quantas vezes for preciso, sem se culpar, sem se esconder, sem pedir permissão. Cada recomeço digno vale mais do que 1000 dias perfeitos. Porque o verdadeiro progresso mora nesse gesto silencioso. Continuar mesmo ferido, voltar com mais clareza, mais humildade e mais coragem. Escreva nos comentários: hoje eu me levanto mais forte. Essa frase é o seu ponto de virada, porque o que constrói sua grandeza não é nunca cair, é nunca deixar de levantar. E toda vez que você insiste em seguir, mesmo aos pedaços, algo dentro de você se reconstrói mais sólido do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Conexão Interior para continuar essa jornada de transformação comigo.